Ok, vamos ver agora outro teste doble, que é o stub. Então, a finalidade do stub é testar estados de um objeto. Estados de um objeto são valores, então um atributo de um objeto. Nós vamos testar aquele estado. Ou ele também poderia colocar assim, que o stub, na verdade, ele facilita o teste de unidade porque ele nos ajuda com as entradas indiretas de um teste. Então veja bem, o SUT, Turma Service, ok? O Turma Service em PL, ele vai depender agora de uma entrada do objeto repository, Turma Repository, ok? Então veja bem, quando esse objeto nosso SUT, o Turma Service em PL, depende de uma entrada, de um retorno, no caso de um estado retornado pelo Turma Repository, que é uma dependência sua, isso é uma entrada indireta do nosso teste. E o stub, ele ajuda com essas entradas indiretas, ok? Nós vamos ver na prática para ficar bem mais claro. Esse método deve remover turma, ele vai virar o não deve remover turma. O arrange, nós ainda vamos manter a lista de turmas, o objeto turma, adicionando ela à lista, e o turma repository, em vez de ser dummy, nós vamos fazer um refactor aqui e vamos renomeá-lo para stub, ok? Então, esse objeto turma repository stub, vamos ver como ele está aqui, ó. Olha só, ele estava dessa maneira, implementava a interface, ok? Que é mantendo o princípio DIP, de Dependency Inverse Principle, ou seja, reparem que turma repositories, turma service são todas o que? Interfaces, porque o princípio DIP que tem no nosso site aqui na parte de Solid, ele fala que as entidades de software devem depender de abstrações, ok? Então veja bem, no nosso caso específico, o Turma Service em PL, a sua dependência Turma Repository é o que? É uma abstração. Isso para facilitar a injeção de dependências. E para também que o acoplamento, né, seja menor, porque quando nós estamos dependendo de uma abstração e não de uma implementação, é mais fácil substituir essa dependência, ok? Então, novamente aqui, vamos voltar no repository stub. Ele tem um método da turma válida que dispara um ilegal access error porque ele era um dummy. Agora ele vai retornar um estado que é false. Então o meu stub, ok? Nós estamos o que falando? O método é turma válida que na sua real implementação, que seria o turma repository em PL, deveria ter uma regra aqui, como acessar um banco de dados, acessar um file system e retornar através de uma consulta se a determinada turma seria válida ou não, ok? Falta nós colocarmos, na verdade, aqui também um objeto turma, para ficar um pouquinho mais real, tá? Esse método. Então, turma, porque ele vai validar a turma, uma turma específica, ok? Então, em nosso teste, turma repository, turmas e o nosso remover turma, que é o nosso action. Lembra das 4 fases do método de teste? O remover turma, a sua implementação, como que ela está? Para facilitar a didática, ele pega o objeto mesmo que ele inseriu na lista e remove da lista, certo? Nós vamos colocar também uma lógica aqui, didática também, ok? Apenas para entender o que é um stub. Vamos fazer o seguinte, ele só vai remover caso o seu repository aqui, ó, turma repository, o método é turma válida, retorne true, ou seja, aquela turma é válida. Porque se não for válida, não tem como remover. Claro que poderia ser feito de uma outra maneira, diretamente o repository ir lá, fazer uma consulta e retornar true ou false. Mas para que nós consigamos executar esse exemplo didático de teste, a lógica vai ser essa, certo? Então, veja bem que turma repository aqui dentro é uma interface, uma abstração. Então a dependência da classe turma service em PL sendo uma interface, sendo uma abstração, nós podemos facilmente substituir, entendeu? Ela por um stub aqui no caso, e no anterior foi um dummy. Por isso o DIP, o princípio DIP, dependência inversa principle, facilita na hora também de testar. Olha só, turma repository, agora é um stub, estamos passando aqui
no construtor e depois no action, realmente ele vai retornar o que? Se nós viermos aqui no stub, false, porque realmente eu quero que ele não consiga remover. Para que o método não deve remover uma turma, realmente passe, o assert passe. Portanto, no assert, aqui nós vamos colocar igual a 1. Antes era 0, porque ele deveria remover, agora ele não deve remover. Vamos rodar o nossa classe de teste aqui. E ele passou, ok? Deu verde. Então, esse é um stub. O stub, então, facilita para entradas indiretas do nosso SUT e ele é usado para estados. O teste que ele faz é em cima de estados, ou seja, valores do objeto.